Quando a gente conta isso daqui, a gente observa o seguinte, tá? Que de cada dos 27, 13 são negativos. De cada 2 grandes campeões nacional, 1 é negativo. E um outro dado que nos chama a atenção, se um determinado produtor lá atrás, há 20 anos atrás, tivesse tomado a iniciativa de só usar o grande campeão, ele praticamente não teria ganho genético. Ele estaria com o gado praticamente que ele tinha 20 anos atrás. Agora, incomoda ver esses dados? Incomoda. Né? Por que então, será que essas pessoas que são altamente eficientes nesse sistema, o que acontece que eles não conseguem escolher um touro em milhares e milhares e esse touro ainda ser negativo? Por que isso acontece? Né? Por quê? Esse touro grande campeão nacional, ele vende 30, 50 mil doses no dia da venda. A vaca que é grande campeão nacional, ela passa a valer 1 milhão ou 2 milhões. Daí a importância que se dá a esse sistema de pista. Mas por que a gente ainda tem nessa condição que cada 2 touros que eles escolhem, 1 é negativo? E se só usasse os touros, praticamente não teria ganho genético. Por que isso acontece? E aí, quando a gente compara com os nossos dados, ainda é mais assustador. Próximo. Imagine os senhores que esses touros não fossem os grandes campeões nacionais, fossem touros nascidos na nossa fazenda aqui. O que aconteceria? Esses 13 touros aqui iriam para o frigorífico. Nós não vendemos animal negativo. 13, quase a metade iria para o frigorífico. Nós não vendemos animal negativo. Tá? Se a gente quer aumentar a eficiência, nós temos que vender os animais positivos. Então, quase a metade iria para o frigorífico. Próximo. E se a gente usar, esse ano, recebemos o relatório, nós temos quase 1.000 animais da safra 2005. Se nós usarmos a média, tá? Os 500 melhores, só 2 grandes campeões nacionais estão acima da média. Eu não estou dizendo aqui para os senhores que esses touros, né, são elites no nosso, seriam elites no nosso rebanho. Estão dizendo que só 2 dos 27 estariam acima da média dos 1.000. Se eu tirasse 500 nossos e colocasse eles através do médio genético, só 2 deles estariam acima da média. Agora, isso é verdade? É verdade. Isso é preocupante? É preocupante. E por que acontece? Né? Por que acontece isso? Se gente da maior qualidade, do maior treinamento, da maior competência, né, tira um só no meio de milhares e escolhe negativo. Por que isso? Né? E sempre lembrando, será que se essas pessoas, né, esses juízes, tivessem esses instrumentos modernos de avaliação genética presentes lá do lado dele e garantisse para ele que o animal é negativo, será se esse juiz, mesmo assim, daria o grande campeonato nacional com um touro negativo? Ele vê lá, ó, esse touro vai ser piorador do rebanho, mas mesmo assim ele vai ser o grande campeão? Né? Essa é uma pergunta que eu não sei responder, mas esses instrumentos poderiam ajudar muito eles. Próximo. E só para mostrar, aqui estariam a média dos grandes campeões nacionais e aqui estaria a média dos animais, dos 1.000 animais da safra 2005 nossa. Tá? É 1,25, significa que a média deles é top 3%, está entre os 3% melhores dentro do programa Nelore Brasil. Só para a gente pensar, por que aqueles juízes não conseguem escolher animais realmente positivos? Imagine esse touro aqui. Tá? Não sei se é possível para todos visualizarem. Mas imagine que os senhores, ou nós, comprássemos esse touro para usar na nossa fazenda. Se a gente sonhasse com os filhos dele, como que a gente imaginaria que seriam os filhos de um touro desse naipe? Né? Se a gente fechasse os olhos e sonhasse com os filhos dele, como imaginar os filhos dele? Né? Será que seriam tão bonitos quanto o pai? Tão bons quanto o pai? Né? Próximo. E aqui, um casal de halterofilista. Tá? Imagine se esse casal tivesse um filho. Será que o filho deles já nasceria musculoso? Né? O filho do casal de halterofilista já nasceria musculoso? Na maternidade seria o show da maternidade? Ou será que se esse menino nascesse normal, próximo, nascesse uma criança normal, volta um pouquinho, não, volta, aí, será que se esse menino nascesse uma criança normal, ele desenvolveria a musculatura dos pais sem nenhum treinamento? Vocês imaginam que ele naturalmente ele ia ficar musculoso? Não, claro que não. Por quê? Porque a musculatura dos pais é fruto de treinamento, é fruto de alimentação
e de medicação. Ou seja, é fruto do ambiente. Aqueles caras não nasceram com aquela musculatura. O ambiente criou aquilo para eles. É por isso, tá? É por isso que os juízes, por mais competentes que tenham, e eu os respeito, não conseguem tirar os touros eficientes na pista, porque aqueles touros sofrem também de alimentação especial, e cada um no lugar. Então, os animais recebem um ambiente melhorado. E quando você vai lá julgá-los, é impossível ao olho humano você dizer qual daqueles animais, o que é genética e o que é ambiente. É por isso que os juízes, qualificados que são, não conseguem tirar os animais. Como resolver o problema? Utilizando tecnologias de ponta, que são o melhoramento genético, que não substitui os juízes, não substitui os zootecnistas, mas é um auxiliar indispensável quando a gente pensa em fazer performance produtiva. Próximo. Um exemplo da importância do touro, nós, às vezes, na hora de comprar um touro, a gente pensa no desembolso, né? Quanto custa seu touro? Tá caro, né? A arroba tá barata, complicado. Mas vamos pensar só um pouquinho da importância de um touro num sistema de produção. Imagine que o nosso desafio agora, para ganhar o almoço, é acasalar essa vaca nossa Nelore. Tá? Então esse é o desafio, né? Valendo o almoço. Nós temos que acasalar essa vaca aqui. Escolher um touro ou uma raça para ela. Numa votação democrática que nós fizemos aqui, né? Escolhemos a raça holandesa. Tá? Então resolvemos acasalar a nossa vaca Nelore com um touro holandês. Próximo. Então nós pegamos a nossa vaca Nelore e colocamos um touro holandês. E saiu, né, um filho que é a metade da mãe, metade do pai. 50% de Nelore, 50% de holandês. Muito bem. Nós gostamos desse produto 50%. E resolvemos fazer uma segunda geração. Próximo. Pegamos a nossa vaca 50% Nelore, 50% holandês. E colocamos o touro holandês de novo. E passamos para 25% de Nelore, 75% de holandês. Gostamos de novo dessa nossa vaca 75% de holandês e repetimos a terceira geração de touro holandês. Próximo. Pegamos a nossa vaca 25% de Nelore, 75% de holandês e acasalamos pela terceira vez com a raça holandesa. Próximo. E chegamos a uma vaca com 12,5% de Nelore e 87,5% de holandês, quase 90%. O que aconteceu? Nós que éramos, né, antes do almoço, criadores de Nelore, transformamos em criador de holandês. Nós que éramos produtor de gado de corte, agora somos produtor de gado de leite. Mudamos de atividade. Por que eu peguei esse exemplo? Isso é muito pouco provável que alguém saia daqui e vá fazer isso, né? Mas por que eu peguei esse exemplo? Porque quando você está comprando os touros para usar no seu rebanho, isso está acontecendo. Em 3 gerações, 90% quase dos genes são frutos dos touros que você comprou. Né? Então, se você compra corretamente os touros, daqui a 3 gerações, você vai ter 87,5% dos genes do seu rebanho oriundo daqueles touros. Então, o melhoramento genético dá para se fazer apenas comprando os touros corretamente.